Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece semanalmente, às segundas-feiras, às 21 horas, aqui ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois nós também colocamos esse vídeo no canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal. E não esqueça de curtir os vídeos quando eles vêm aqui para o Instagram ou aqui para o YouTube, para que um maior número de pessoas possam acessar. Nosso trabalho é simples, singelo, é apenas uma reflexão do Evangelho que nós fazemos semanalmente, que é o momento que a gente dá aquela parada, né, da nossa correria, e vamos pensar um pouquinho mais a respeito das coisas do Espírito, a respeito das nossas vivências, como é que nós estamos encarando os problemas da nossa vida. Então o Evangelho ele vem trazer muitas situações que vêm de encontro com as nossas experiências diárias. E também nos traz lições para o nosso espírito, para a nossa alma, traz o conhecimento, e esse conhecimento que é o que nos traz o equilíbrio que todos nós precisamos. No YouTube tem uma playlist de todos os evangelhos que a gente tem feito ao longo desses 4 anos, e aí são vários temas, e você pode escolher um tema e ouvir aí, e depois, se gostar, compartilhe também com outras pessoas. Então vamos iniciar o evangelho de hoje, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo ao nosso Mestre que esteja mais uma vez no meio de nós. Que assim seja. Hoje eu trouxe um trecho do Evangelho de Marcos e de Lucas. Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44 e Lucas capítulo 21, versículos de 1 a 4. Que é o óbolo da viúva. Então eu vou ler para vocês aqui, depois a gente vai refletir sobre esse tema. Estando Jesus assentado de fronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que importavam R$1. E convocando seus discípulos, lhes disse: Na verdade vos digo que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância, porém esta deitou da sua mesma indulgência tudo o que tinha, e tudo o que lhe restava para seu sustento. Jesus, durante toda a sua vida, né, aqui na Terra, e principalmente durante o seu messianato, quando os apóstolos tomavam nota das coisas que ele fazia, ele nunca desperdiçou uma oportunidade que fosse para ensinar alguma coisa. Gasofilácio era um lugar onde as pessoas colocavam as oferendas a Deus, as oferendas materiais. Então, os ricos gostavam de colocar as suas moedas, suas grandes moedas, e alguns ainda gostavam de dizer, né, olha o quanto que eu ofereço a Deus, e fazer com que isso fosse visto pelos outros homens. E era, na realidade, mais uma vaidade do que um serviço a Deus, porque queriam se fazer de bons e ficavam colocando tudo aquilo que lhes sobrava. Porém, Jesus ficou observando aquela pobre viúva,
que ela também queria fazer a sua oferta diante do altar. Mas ela não tinha nada, quase nada. O que ela tinha eram 2 pequenas moedas, que com certeza iriam fazer falta na hora dela trocar essas moedas pelo pão de cada dia. Mas mesmo assim, no seu silêncio, ela foi lá e colocou as 2 moedas, com todo o seu coração, com todo o seu amor. E Jesus ficou observando e ele chama então os seus discípulos e dá essa lição. E ele diz que o ato da viúva doar era muito maior do que qualquer outro rico que ali estivesse. E por quê? Porque ela estava tirando alguma coisa que era dela. Era o pouco dela, mas ela estava dando aquilo que não era supérfluo. E isso realmente é a verdadeira caridade. É quando a gente dá da gente. Muita gente confunde caridade somente com o dar o pão, o dar a comida, só isso. Não, existe muitas formas de se manifestar a caridade. A caridade, muitas vezes, de ouvir uma pessoa. A caridade de acompanhar uma pessoa quando ela precisa de uma companhia para ir no médico, para fazer alguma coisa. A caridade do silêncio quando nós não podemos ajudar, ou quando fechamos a nossa boca para não caluniar ninguém. Esse capítulo do Evangelho está falando sobre a caridade. E o que é a caridade? Que pouca gente entende, porque acha que fazer caridade é simplesmente dar pão aos pobres. Ou tirar daquilo que lhe sobra, daquela roupa que a gente não gosta mais, daquele sapato, e aí a gente passa para frente. Tudo isso é louvável e é o correto a fazer, porque as coisas materiais estão na nossa vida para nos servirem. E a partir do momento em que não tem mais um serviço para nós, a gente deve realmente mudar de mãos. Mas isso não significa que a pessoa está agindo com caridade. Porque a caridade é um sentimento. E pouco se fala sobre isso. Todo mundo, quando a gente fala da pessoa ser um pouco caridosa, ela já acha que para ser caridoso precisa ter religião, que para ser caridoso você vai ter que ser bobo dos outros, e não é nada disso. A caridade significa um amadurecimento espiritual. Quando nós amadurecemos no amor, quando esse amor de Deus já consegue inundar todo o nosso ser, então nós temos a condição de enxergar o outro semelhante como nós mesmos e espalhar daquilo que nós temos para o outro. E quando nós fazemos isso, nós soltamos esse amor que já foi cultivado dentro de nós e nós então espalhamos para os outros. Das mais variadas formas de convivência. Não é somente na ajuda do pão material, mas na sinceridade, na amizade sincera, no ajudar uma pessoa até que a gente não conhece, mas que se encontra em dificuldade, em dar atenção às pessoas, a tratar os outros indistintamente, sem nenhum preconceito. Tudo isso faz parte da caridade. Porque a caridade, ela só começa realmente a se desenvolver em nós na medida em que nós estamos evoluindo espiritualmente. Se não, são como aqueles que estavam lá defronte o gasofilácio e colocar simplesmente da sua contribuição e pronto.
mas o quanto é que nós damos de nós, o nosso tempo, por exemplo. O quanto que a gente dá do nosso tempo para ajudar alguém. Porque a gente sabe, a vida é corrida, nós temos o nosso trabalho, nós precisamos trabalhar para conquistar o pão nosso de cada dia, nós temos vários compromissos, mas nós temos também, e se quisermos, tempo também para atender aqueles que nos procuram. Hoje, as pessoas não têm paciência nem para responder um WhatsApp. Às vezes, uma outra pessoa está tão precisada de uma palavra, de uma ajuda, e não tem tempo. E é sempre essa frase: não tenho tempo. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para fazer um evangelho, não tenho tempo para fazer uma oração, não tenho tempo. E essa é uma frase que a gente escuta direto. E às vezes até usamos. E aí eu pergunto, se o Senhor da vida te chamar hoje para o plano espiritual, já imaginou os espíritos, seu anjo da guarda vai dizer: hoje eu não tenho tempo para você, você espera aí, fica aí onde você está, que a hora que eu tiver tempo eu venho te socorrer? Porque o que é, por que essa correria tamanha que a gente tem da vida? Para onde é que nós estamos indo com essa correria toda? Porque a gente fala com as pessoas sempre correndo. Está correndo para onde? A única fatalidade que tem dessa encarnação aqui é o desencarne. Então, se a gente usar um pouquinho só que seja da inteligência, nós temos que aproveitar o nosso tempo em fazer coisas dignas de merecermos uma nova condição de vida. Mas todo mundo, ninguém tem tempo. Ninguém pode ajudar. Ninguém tem a condição de ajudar. E quando alguém aparece para fazer ajuda, ainda leva pedrada porque ajuda. Em vários evangelhos que eu tenho feito aqui, eu tenho citado a situação do padre Júlio Lancelotti e eu não canso de falar. Uma pessoa que, em meio a toda essa multidão que é o clero, ele realmente trabalha em prol daquele irmão necessitado, como ensinou Jesus, e quanta pedrada ele leva. E as instituições de caridade, será que R$10 aqui, mais 10 ali, mais 10 um pouquinho ali, a gente não consegue ajudar também? Mas fora essa caridade material, será que a gente não tem um pouquinho de disponibilidade para conversar um pouquinho com alguém que esteja precisando? As pessoas desses séculos estão cada vez mais sozinhas. A solidão é o grande mal do século, que faz com que as pessoas vivam em depressão e muitas vezes tirando a sua própria vida. Quando questionadas do que irão fazer dali para frente, não vê solução, não vê apoio, não procuram a fé, não procuram o conhecimento espiritual e simplesmente colocar fim à vida é mais fácil. Quer dizer, mais fácil do ponto de vista de quem não conhece o mundo espiritual. Porque para quem conhece, nós sabemos que esse ato é o pior ato que se pode cometer. É tirar a própria vida ou a vida de outrem. Porque isso é uma ofensa grave às leis divinas. E se a pessoa tem um problema aqui agora,
na atual encarnação, se ela colocar o fim da vida, ela terá uns 3. E não adianta ficar no mundo astral tentando se matar porque ninguém morre. E esse vai ser o pior tormento. É o inferno, é o looping mental. É ficar revivendo a cena do suicídio ad infinito. Então é preciso ter muita responsabilidade, porque a gente vir aqui na Terra e ocupar um corpo físico não é uma coisa tão simples quanto parece. Envolve muito trabalho. E envolve muita gente também. Mas o assunto aqui é a gente aprender a dar de nós, a cultivar dentro de nós o amor, para que ele se expanda no mundo através da caridade. A própria palavra caridade vem de cor, vem de coração. Então, quando eu começo a me perceber como ser humano e a me respeitar como ser humano, eu passo também a ver os outros da mesma forma. Então eu sei que determinadas coisas doem em mim, mas no outro também dói. E às vezes o outro está fazendo coisas que eu não tenho o direito de querer fazer igual, de querer me nivelar, porque eu só complico a situação. Nós precisamos aprender a ter independência espiritual. Não é porque o outro me xinga que eu tenho que xingar também. Não é porque alguém me trai que eu tenho que trair também. Nós precisamos sair desse círculo vicioso, porque a Terra está passando pela transformação. E se a gente não mudar o nosso comportamento, não interromper esse ciclo, a gente fica pelos cantos do mundo aí, indo e voltando e na mesma situação. Então nós temos uma grande missão aqui na Terra. Todos nós. E a nossa missão é cuidar da nossa evolução espiritual. Uma encarnação não foi dada para a gente vir aqui brincar. Há que se ter muita responsabilidade com o que nós fazemos da vida. Porque tudo aquilo que nós fizermos e que causar dor no outro, isso voltará para nós. O erro de um não vai justificar o erro do outro. Nós temos que ser aquelas pessoas que já andam de acordo com o comportamento de Jesus. Jesus não olhava a todos que chegavam a ele e falavam com ele, ele nunca deixou de ter tempo, ele nunca deixou de olhar para quem o procurasse. Como até hoje, quando nós oramos, quando nós pedimos a sua presença, ele está no meio de nós. O grau evolutivo desse espírito ele é tão grande que ele pode irradiar em todos os cantos do planeta. É que nós tiramos Deus, o próprio Jesus, pela nossa própria inferioridade. E a gente precisa aprender que eles estão num outro patamar de um entendimento que a gente ainda nem consegue alcançar. Então, quando a gente for oferecer alguma coisa para alguém, e todos nós podemos oferecer, que a gente ofereça de coração, que a gente faça de coração. Porque uma coisa eu posso dizer, até por experiência, nunca é ao outro que nós estamos ajudando. Nunca. Toda vez que nós nos movimentamos a socorrer alguém, ajudar alguém, é a nós mesmos que nós estamos fazendo. Porque
O outro vai nos servir, inclusive, de oportunidade para fazer com que o nosso espírito cresça. E o nosso exemplo vai ficar marcado também para ele, que em um outro momento vai copiar também o mesmo exemplo. E assim nós vamos fazendo uma corrente de fraternidade. É assim que a Terra se tornará no futuro, onde nós poderemos nos ajudar uns aos outros e não ficar competindo um com os outros e não ficar agredindo uns aos outros. Porque nós estamos vivendo um estado de coisas que nunca jamais vista aqui no planeta. Uma falta de entendimento das pessoas, os relacionamentos adoecidos, uma violência muito grande. Você sai na rua sem a menor segurança. Estamos vivendo momentos muito críticos e o nosso espírito está sendo colocado à prova. Todos nós estamos. Então, que nós possamos seguir o exemplo dessa viúva. Que a gente faça assim de coração, sem esperar que o outro retribua. Quando a gente tiver que fazer alguma coisa para alguém, a gente doa. Não espere a retribuição, porque a vida vai te retribuir. Talvez não pelas mãos daquela mesma pessoa, mas a vida vai te retribuir. Porque a lei é de causa e efeito, é de ação e reação. E isso não serve só para o karma, para as coisas ruins, serve para o bem também. Todo bem que nós espalhamos, ele volta para nós em algum momento. Então a gente não tem que ficar preocupado com isso. Que nós possamos ser também os discípulos de Jesus, os discípulos de Cristo, que já compreenderam um pouquinho dos seus ensinamentos e que já começamos a colocar em prática. Que a gente possa, a exemplo de Jesus, olhar para o nosso semelhante com o mesmo olhar com que ele nos olha. Que a gente haja com caridade, com justiça, com misericórdia, com compaixão. Porque esse é o futuro da Terra. E se nós queremos um futuro bom para nós e para aqueles que a gente ama, nós já precisamos mudar o nosso comportamento. Não importa se outros que não querem ouvir as lições de Jesus, que não querem seguir seus ensinamentos, não o façam. O Pai sabe de cada um dos seus filhos e cada um receberá segundo as suas próprias obras. Então que nós tenhamos fé, que nós tenhamos esperança, porque o mundo está evoluindo apesar de tudo. Isso não é uma visão otimista, isso é uma visão realista, porque o mesmo Cristo, o mesmo Jesus, que acompanha a nossa evolução planetária desde o começo, bem lá no comecinho da Terra, e que está conosco até hoje, ele tem o controle sobre tudo o que acontece. Nós não estamos sozinhos, largados aqui. Ele disse que estaria conosco até o fim, e ele está e sempre estará. Então, mesmo que às vezes a gente fica triste com o estado de coisas que está acontecendo no mundo hoje, mas tenhamos a certeza de que tudo isso está sendo assistido pelo plano maior. Então, que nós possamos estar sempre com a nossa fé, acreditando e tendo a certeza de que caminhamos
no caminho que nos leva ao Pai. É o caminho de Jesus, como ele disse. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nós estamos seguindo os seus passos, ou pelo menos tentando, porque é difícil seguir Jesus, muito difícil. Muitas vezes nós teremos que abrir mão do nosso orgulho, abrir mão do nosso egoísmo para poder seguir a Jesus. Não é fácil seguir o Mestre, mas ele nos dá força, ele nos dá amor e ele nos dá a confiança de que nós precisamos para seguir o nosso caminho. E com certeza, juntos, a gente vai se unindo e fazendo uma corrente maior. É um momento que nós precisamos pregar muita coisa boa para a humanidade. As pessoas andam muito tristes, muito deprimidas, cansadas. E ele mesmo disse, vinde a mim, vós que andais cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. E é por isso que nós estamos aqui, procurando trazer um tiquinho do Evangelho, porque é tanta coisa que tem no Evangelho, a gente traz aqui semanalmente apenas pedacinhos para que a gente possa ir compondo dentro da nossa personalidade e dentro das nossas atitudes diárias o comportamento do nosso Mestre Jesus. E nós vamos agradecer a Ele por essa oportunidade bendita que nos é concedida, agradecer a todos os irmãos do plano espiritual maior que nos sustentam nesse trabalho e pedir a Jesus que possa abençoar a nossa casa planetária e todos os seres viventes aqui. Que o seu amor nos cubra, nos proteja, trazendo confiança ao nosso coração, trazendo a alegria do amor que deve vibrar dentro de nós, para que nós também possamos espalhar com aqueles que estão ao nosso entorno ou que vêm ao nosso encalço. Que nós possamos ser também os discípulos amorosos de Jesus. Ainda trazemos muitos resquícios do nosso passado espiritual, mas hoje já estamos tentando seguir o caminho do Mestre. E Ele, com certeza, abençoa a nossa intenção de aprender e de servir em seu nome. Que Jesus possa nos abençoar a todos, a cada lar aqui representado, e permita que tenhamos uma boa noite e uma ótima semana. Que assim seja. E assim é, que vocês tenham aí uma excelente semana, e lembrando que vocês podem também sugerir temas do Evangelho para que a gente desenvolva aqui. É só mandar aqui no direct ou aqui no YouTube também, nos comentários, e a gente providencia também esses assuntos. Tá bom, minha gente? Que vocês tenham aí uma excelente semana e que Jesus nos abençoe a todos nós. Um beijo, fiquem na paz de Deus.